aqui de novo no canal Recalculando, trazendo pra vocês mais conteúdo de função afim. Hoje o nosso segundo vídeo, tá? Se você não viu, se você perdeu o primeiro, lembra, sempre deixa o linkado aqui nos cards. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e escreve aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. E qual que ficou com alguma dúvida também, comenta aqui. E, gente, não esqueçam, compartilhem, tá bom, gente? Obrigada. Então, vamos pro conteúdo agora. Função afim, como eu já falei, agora nós vamos dar ênfase no quê? No gráfico da função afim. Seguinte, construção do gráfico. O gráfico de uma função afim é uma reta oblíqua aos eixos x e y. 2 pontos são suficientes para determinar a reta. Beleza, gente? Falando de função afim, a gente tem 2 exemplos aqui à esquerda para vocês visualizarem. Então, a gente tem uma função crescente, que é esse f de x é igual a 3x menos 2. E aí, esses pontinhos pra gente determinar a reta. E aqui embaixo, à esquerda, a gente tem uma função decrescente com a configuração de g de x igual a menos 2x mais 1. Essas ilustrações de gráfico, gente, eu fiz no GeoGebra. Se vocês nunca ouviram falar nessa plataforma, clica aqui em cima que eu já fiz vídeo explicando sobre ela. Beleza, gente? Ó, então, resumindo. Função crescente, coeficiente angular, que é o a, positivo, tá? E função decrescente, o nosso coeficiente angular é negativo. Ó, nossa retinha de cima na função crescente, ela vai subindo, ou seja, quanto maior o x, maior o y, e na de baixo o que acontece? Quanto maior o nosso x, menor o nosso y, tá bom? Então é isso que vocês têm que visualizar quando a gente fala na diferença entre crescente e decrescente. A gente também fala de análise do gráfico. Como é que eu faço isso, Bruna? Existem essas 3 etapinhas que eu separei aqui, e nos exemplos eu separei também. A gente tem o zero da função, tá bom? Que são os números reais de x para os quais f de x é igual a 0 ou y é igual a 0, tá? O zero da função é a raiz da equação ax mais b igual a 0. Beleza? Em outras palavras, a gente iguala a função a 0 e descobre quanto que vale o x, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem essa primeira etapa que eu já falei. Agora vamos descobrir se ela é crescente ou se ela é decrescente, tá? Uma função afim pode ser crescente ou decrescente, dependendo do valor do coeficiente angular a da reta correspondente. O a é o nosso coeficiente angular, ou seja, é ele que vai dar a angularidade da reta, para onde a nossa reta vai. Por fim, a gente tem o estudo do sinal, tá? Que podemos fazer esse estudo a partir do esboço do gráfico da função. Para isso, temos que achar o zero da função e saber se ela é crescente ou decrescente. Ou seja, gente, se vocês perceberam, esse terceiro passo, ele é dependente dos outros. Então, é realmente nessa ordem. Então, a gente faz o zero da função, descobre ele. Depois, analisa o coeficiente angular, vê se é crescente ou decrescente a nossa função. E, por fim, a gente faz o estudo do sinal. Gente, seguinte, primeiro exemplo nosso, ó. Estudar o sinal da função polinomial do primeiro grau, que é f de x é igual a menos 3 mais 6. Lembra aquilo que eu falei, gente? Então, primeiro passo, qual que é? Zero da função. Segundo passo, ver se ela é crescente ou decrescente. E terceiro passo, por fim, fazer o estudo do sinal. Quer falar assim, ó, onde que a função é zero, onde que ela é negativa e onde que ela é positiva. Primeiro zero da função, qual que é? De novo, vamos igualar a zero essa funçãozinha, tá? Então, aqui, ó, menos 3x mais 6, igualado a 0. Aí, a gente vai fazer uma equação normal. Então, esse mais 6 vai passar para o outro lado como menos 6, porque a gente troca o sinal, tá? Então, vai ficar menos 3x igual a menos 6. E aí, por fim, a gente vai passar esse menos 3 dividindo, tá bom? Então, vai ficar menos 6 dividido por menos 3. Lembrem-se, menos com menos numa divisão fica mais. Então, menos 6 dividido por menos 3 vai ficar 2. Ótimo. Então, zero da função é 2. Quando f de x é 0, o nosso x vale 2. Beleza, agora vamos para o próximo passo, que é sabermos se ela é crescente ou decrescente. Vamos olhar o coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? O número que vem juntinho com o x. Então, qual que é? Não é menos 3? Se é menos 3, esse número é menor do que 0. Se é menor do que 0, essa função vai ser uma função decrescente. Coloquei esse quadradinho aqui porque é assim que a gente representa. A menor que 0, então a função é decrescente. Beleza, agora vamos fazer o estudo do sinal, tá, gente? Ó, estudo do sinal é aquilo que eu falei. A gente usa o zero da função e a gente usa uma reta representando que ela é decrescente. Dá uma olhada aqui nesse estudinho do sinal. Gente, ó, o que isso aqui representa pra gente? Que à esquerda da nossa raiz, os números são positivos. E à direita, os números são negativos. Conforme os valores de x vão crescendo, o nosso valor de y vai diminuindo. É isso que vocês têm que visualizar. Que é isso que eu vou contar, só que na linguagem matemática aqui nesse exercício. Então, vamos lá. Ó, f de x é igual a 0 quando, gente? Quando a gente tem a raiz da função, que é esse 2zinho aqui na nossa bolinha. Então, f de x é igual a 0 para x igual a 2. A gente tem a função é positiva, ó, estão vendo ali, gente, no desenho? Quando os valores de x são menores do que a raiz.
entendeu? É que é aqui aquela parte à esquerda. Então, é isso que eu vou falar. F de x é maior que 0, ou seja, positivo, para quando o x é menor que 2. E a nossa função é negativa para quando o x é maior que 2, tá bom, gente? Por isso que eu representei esse mais e esse menos na figura. Então, ó lá, estudar o sinal da função polinomial do primeiro grau, f de x igual a 3x mais 9. Ok, nesse caso só mudou um pouquinho a nossa função, porém é importante também a gente ver desse jeito. Então, ó, gente, nossos 3 passos. Zero da função, se ela é crescente ou se ela é decrescente, e por fim, fazer finalmente o estudo do sinal, tá? Então, vamos lá. Zero da função, de novo, vamos igualar a zero essa função, certo? Então, fica 3x mais 9 igual a zero. Esse mais 9, a gente passa para o outro lado como menos 9, tá? Então, fica 3x é igual a menos 9. E, por fim, esse 3 está multiplicando x, ele vai passar dividindo o menos 9 agora. Então, fica menos 9 dividido por 3. Lembra, gente? Menos com mais vai dar menos. Então, menos 9 dividido por 3 é igual a menos 3. Então, esse é o nosso zero da função. Quando y é igual a 0, o nosso x é menos 3. Beleza. Depois de tudo isso, vamos descobrir se ela é crescente ou decrescente, tá? Como é que a gente visualiza isso? Analisando o coeficiente angular. Cadê ele? Tá aqui, que é o número que vem junto com o x, certo? Então, gente, nesse caso, é mais 3, ou seja, é um número positivo. Então, a gente fala que a é maior do que 0, tá? Então, consequentemente, o que a gente tem? A gente tem uma função crescente. Lembrem-se, gente, a gente representa assim, a maior que 0. Perfeito? Crescente. Beleza. O que isso significa? Conforme os números de x vão crescendo, o número de y também vai crescer. Beleza? Então, agora, por fim, a gente vai fazer o estudo do sinal. Tá vendo, gente, a nossa imagem? Então, o que tá acontecendo? Os nossos números estão subindo, tá? Então, depois do nosso zero da função, os valores ficaram positivos. Então, é isso que eu vou falar em termos matemáticos. Então, quando que a função vale zero? É quando x é igual a menos 3. Justamente o que eu escrevi aqui. F de x é igual a 0 para x igual a menos 3. E aí, quando que a função é positiva? F de x é maior que 0 para todos os valores de x maiores que menos 3, certo? E, por consequência, a função é negativa quando? Para todos os valores de x menores que menos 3. Beleza, gente? Muito obrigada quem ficou até aqui. Um beijão, até a próxima e tchau, tchau!